Boa tarde, pessoas. Esse vídeo eu vou retomar o tema do processo de descolonização do Brasil, que começa a partir das invasões napoleônicas, no famoso bloqueio constitucional que obrigou os países a não comercializar com a Inglaterra. Todavia, alguns países não tinham como obedecer esse bloqueio, né? E um deles era Portugal. Por isso entrou em acordo com a Marinha Britânica para transportar toda a família real para o Brasil. Mas isso teve um porém. Eles teriam que abrir os portos do Brasil às nações amigas. Nações amigas entende-se Inglaterra. E com isso o Brasil deixa os laços coloniais, porque teria como comercializar com outros povos. E passa a ser um Reino Unido de Portugal e Algarves, como algumas possessões lusitanas da África assim foram elevados também. Passou-se o tempo, eles conseguiram expulsar as tropas napoleônicas de Portugal. E quem tomou o poder, que foi a burguesia lusitana, exigiu que a família real, depois de ter montado uma estrutura, como por exemplo, criou-se o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional e toda uma estrutura, voltasse para Portugal. Desta forma, o Brasil voltaria a ser colônia. Mas a elite que se formou estava descontente com essa história. Pressionou o príncipe e o príncipe Dom Pedro ficou no Brasil num episódio chamado O Dia do Fico, que ele proferiu aquela célebre frase: ciência para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. E assim não foi, né? Conversas foram acontecendo até que teve um arranjo para ter uma independência do Brasil. Independência essa que foi conseguida por empréstimos que o príncipe regente, então o príncipe regente pegou com a Inglaterra. E aí começa a história da nossa dívida externa que nunca acaba. E saímos de uma independência de Portugal para entrar numa independência britânica. E posteriormente dependência do próprio sistema capitalista e das grandes nações, como por exemplo os Estados Unidos. Mas isso é outra história. Mas teve todo aquele misticismo que Dom Pedro teria subido às margens do rio Ipiranga com um cavalo, sendo que naquela época as estradas eram íngremes. O único animal que conseguiria subir eram os jumentos, mas teve aquela celebração, independência ou morte. Mas tudo isso já havia acontecido em acordos e empréstimos por parte da Inglaterra para o nascente governo brasileiro. Governo este que vai e impõe um modelo de parlamentarismo chamado parlamentarismo às avessas, porque o Brasil era dividido em 4 poderes: legislativo, judiciário, executivo e o poder moderador, que também era exercido pelo Dom Pedro I, e que poderia depor todo um gabinete e escolher outro. E nisso começa a nossa república. Só que Dom Pedro I arrasou a economia brasileira. E teve uma guerra em Portugal, que ele temia perder o poder em Portugal.
e resolveu ir para lá. E abdicou-se do trono em favor do seu filho, Pedro também, que viria a ser Pedro primeiro. Mas isso é causa de outras videoaulas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de adicionar esse vídeo, adicionar os sininhos das notificações e dar um joinha ou desjoinha, como vocês queiram. E no mais, galera, tenham uma boa tarde.